Como nós estamos num mundo em que a publicidade ela é uma parte inerente, e com as plataformas digitais hoje ela chega com muita velocidade, instantaneidade, simultaneidade e mobilidade no cotidiano, um pai e uma mãe seriam tolos se imaginassem que bastaria fechar os olhos em meio a um tiroteio para não ser atingido. Por isso é uma questão a ser enfrentada. Eu não gosto muito da expressão publicidade infantil, porque infantil aí, ao aparecer como adjetivo, né, ela dá a impressão de que você está infantilizando a publicidade. E ela não é uma publicidade infantil, é uma publicidade dirigida à infância. A parcela dessa publicidade, ela faz com que haja uma deturpação do sentido original da propaganda, que é informar, divulgar e, é claro, comercializar um produto. Mas de maneira alguma pode ser alienar, porque todas as vezes que o é, embora seja propaganda, é uma má propaganda. Quando a família ela lida com um mundo em que há uma série de demandas, ela precisa muita cautela para não fazer com que a criança fique solta dentro desse mundo sem uma orientação. Esse orientar significa que a família precisa sim prestar atenção àquilo que a criança é exposta, não para impedir que ela tenha qualquer exposição, mas para fazer com que essa exposição seja clivada, né, por reflexões, por condutas e ao mesmo tempo por direções. Em segundo lugar, pais e mães precisam ter clareza daquilo que desejam em relação à formação do seu filho. Por exemplo, se eu quero um filho ou uma filha de qualquer idade que seja consumólatra, que tenha uma obsessão pela propriedade, então é evidente que eu vou deixá-lo, né, solto em relação a qualquer coisa. Mas se eu quero, por exemplo, uma criança que seja capaz do consumo consciente, da capacidade de acesso sem nenhum tipo de doença, né, de consumo, que ele seja capaz de utilizar a publicidade como meio não só de ciência, mas também, né, de informação, de divertimento e também, claro, da possibilidade de ser incentivado naquilo que fará, é preciso fazê-lo de forma crítica. A capacidade crítica ela é desenvolvida na criança não quando a ela é negado o acesso a algo, mas quando ela pode ter uma visão muito mais refletida em relação àquilo. Muitos pais e mães se sentem reféns de uma circunstância que acabam dizendo não haver alternativa. Isto é, como eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu vou compensá-lo de alguma maneira. Esse é um mecanismo perigoso, porque ele em breve pode degenerar literalmente em chantagem. Uma criança é inteligente, ela é um ser como qualquer outro animal, né, que é capaz de chantagear. Cães e gatos o fazem. Uma parte hoje das crianças, por isso mesmo, confunde desejos com direitos. Imagina que aquilo que ela quer, ela tem de ter. E, portanto, tudo que os pais têm de fazer é estarem existindo para satisfazer esses desejos, o que não é verdade. Uma parte hoje das famílias retira do filho a ideia de esforço. Ele não tem esforço para a obtenção de coisas, tudo parece muito normal, né? Ou tudo parece muito óbvio, e não é assim. Esse mundo mágico ele é um mundo perigoso, porque ele formará um adulto que não saberá lidar, por exemplo, com frustrações, não saberá lidar com a perda de um amor, com a perda de uma prova, com a perda de uma pessoa. E nesse sentido, a publicidade, ela é assim aquilo que nos emociona, que mexe conosco, emover em latim, aquilo que mexe, ela nos emociona, e eu vou ter de reagir a essa emoção de dois modos, imaginando que legal se eu posso ter isso um dia, ou de outro modo, eu preciso ter isso a qualquer custo, senão eu deixo de ser alguém que tem vontade de existir, que é o que algumas crianças fazem quando chantageiam os pais. Se ela quer apenas porque ela quer, e é exagero, é obsessivo, é descontrolado, é absolutamente inútil, é preciso saber como dizer não. Há uma coisa que não se deve fazer, é dizer ao filho ou à filha, papai está sem dinheiro, mamãe está sem dinheiro, porque crianças não são tolas, elas sabem que você tem dinheiro. E ela sabe, inclusive, que mesmo que você não tenha dinheiro materialmente, você tem virtualmente com um cartão em que ela acompanha você nesse tipo de situação. Por isso, a frase a ser dita para um filho é: papai tem dinheiro, mas não é para isso. O dinheiro que eu tenho é para outra coisa. Assim como eu não pego o teu dinheiro para comprar pão, para a gente pagar a conta de luz, esse dinheiro que eu tenho não será para isso. Você terá que esperar. A criança poderá, nesse momento, chorar. Chore. Não existe nenhum relato na medicina de que choro tenha aniquilado alguém, né? A menos que seja de tristeza profunda, e não porque há recusa naquilo que se deseja. Se esse choro perturba
aquela comunidade que está ali naquele lugar saia com a criança. Ah, mas aí eu vou ter que interromper o meu programa de gerar um pai. Ótimo, você é pai ou mãe porque fez essa escolha. Você vai ter que ter um ônus em relação a isso. Nesta hora, a relação com a publicidade será uma relação como um adulto inteligente tem de ter. Muita coisa, né, eu me exponho, algumas eu quero e posso ter, algumas eu desejo e não posso ter e não terei, algumas eu digo um dia eu terei isso, mas em nenhum momento ela me dominará. Né?